Oração forte para mães aflitas que sofrem pelos filhos. Tem mãe assistindo isso agora com o coração apertado, porque sabe exatamente onde o filho está e não pode fazer nada. Você sabe o caminho que ele está andando, sabe as escolhas que ele está fazendo, sabe os riscos que ele está correndo. E mesmo assim, você não consegue alcançar. E isso dói de um jeito que ninguém consegue explicar. Porque se fosse com você, você enfrentava. Se fosse a sua dor, você suportava. Mas quando é com quem você gerou, parece que tudo fica fora do seu controle. Você tenta falar, tenta aconselhar, tenta ajudar. Mas chega um momento em que você percebe que já não depende mais de você. E é aí que o desespero começa a entrar. Porque você deita e não sabe se ele está bem. Você ora, mas às vezes sente que não está sendo suficiente. Você tenta ser forte, mas por dentro está cansada de carregar essa preocupação sozinha. E o pior, não é só o que está acontecendo com ele, é o que isso está fazendo com você. Mas presta atenção nisso agora. Se você chegou até aqui, é porque essa situação não está fora do alcance de Deus. E o que você não consegue tocar, Ele alcança. Fica até o final. Porque hoje você não vai só pensar no seu filho. Você vai interceder por ele de uma forma que talvez você nunca fez. Existe uma luta que acontece dentro de você que ninguém acompanha. As pessoas veem você funcionando, resolvendo, continuando, mas não veem o que você enfrenta por dentro todos os dias. Tem mãe que chora sozinha, que entra no quarto, fecha a porta e tenta se recompor antes de voltar para a rotina, que não pode parar, porque tem mais coisas para resolver, mais pessoas dependendo dela. Tem mãe que luta contra um sistema inteiro, que precisa correr atrás de tratamento, de direito, de acesso, de oportunidade para o filho, e ainda assim encontra portas fechadas, demora, descaso. Tem mãe que vive em alerta, que sabe que o ambiente ao redor do filho não é seguro, que teme pelas escolhas, pelas influências, pelas situações que ele pode enfrentar a qualquer momento. E mesmo assim, precisa continuar. Tem mãe que carrega ausência, que não tem resposta, não tem notícia, não tem direção, só espera. E tem mãe que sustenta tudo sozinha, sem apoio, sem ajuda constante, sem descanso real, que precisa ser forte todos os dias, porque não existe outra opção. Percebe isso? Essa luta não é leve, e muitas vezes você sente que está enfrentando tudo isso sozinha, mas não está. E é exatamente nesse ponto que algo precisa mudar, porque existe uma forma de lutar por aquilo que você não consegue alcançar com as mãos. E é isso que começa agora. Você já tentou de tudo que estava ao seu alcance. Falou, aconselhou, insistiu, cuidou, protegeu, se desgastou, fez o que podia e até o que não podia. E mesmo assim,
Chegou em um ponto onde você percebeu que não consegue mais alcançar. E isso não significa que acabou. Significa que agora não depende mais só de você. Existe um limite para o que as suas mãos podem fazer, mas não existe limite para o que Deus pode alcançar. O que você não consegue tocar, Ele toca. O que você não consegue ver, Ele vê. O que está fora do seu alcance nunca saiu do alcance dele. Então agora muda a forma de lutar. Você não vai mais tentar resolver só com esforço. Você vai interceder. Você vai entrar em um lugar onde a sua voz alcança aquilo que as suas mãos não alcançam. Isso não é pouco, isso é autoridade. Então agora, prepara o seu coração, porque você vai orar pelo seu filho de uma forma direcionada. E não importa onde ele esteja, não importa como ele esteja, essa oração vai alcançar. Existe uma promessa que você precisa tomar para si agora. Não como algo distante, mas como verdade sobre a sua vida e sobre o seu filho. Em Isaías capítulo 49, versículo 25, está escrito que Deus contende com aqueles que contendem com você e salva os seus filhos. Percebe isso? Não é você que precisa lutar sozinha por ele. É Deus que entra nessa batalha. Deus alcança lugares que você nunca conseguiria alcançar. E isso muda completamente a forma como você olha para essa situação. Porque o seu filho pode estar distante, mas não está fora do alcance de Deus. Pode estar em caminhos que você não aprova, mas não está invisível para Deus. Pode estar em lugares que você não consegue entrar, mas Deus entra. E quando Deus decide agir, não existe ambiente que impeça, não existe influência que prevaleça, não existe situação que permaneça igual. Agora, escuta isso com atenção. Você não está apenas preocupada, você está posicionada. E quando uma mãe se posiciona em oração, algo começa a se mover. Talvez você não veja imediatamente, mas já começou. Porque existe uma autoridade que foi liberada sobre você. E agora, você vai usar isso. Tem mãe que está vivendo isso, com um filho envolvido com drogas. Você vê a mudança, vê o olhar diferente, as atitudes, as escolhas. Sabe que ele não está bem, sabe que está se perdendo, mas toda tentativa de ajudar parece não alcançar mais. Isso vai consumindo você por dentro. Tem mãe que recebeu um diagnóstico que não tem cura. E todos os dias você acorda tentando ser forte, tentando sustentar, tentando acreditar. Mesmo quando por dentro o medo insiste em aparecer. Tem mãe que está lidando com um filho na adolescência que se afastou completamente. Ele não escuta mais, não se abre mais, não aceita mais orientação. E você começa a sentir que está perdendo ele aos poucos, mesmo ele estando perto. Tem mãe que não sabe onde o filho está, que vive com a dor da ausência, da incerteza, do silêncio, que acorda e dorme com a mesma pergunta, sem resposta. Tem mãe que perdeu o filho de forma injusta e carrega uma dor que não é só saudade. É revolta, é luta, é memória, é um vazio que nada preenche.
Tem mãe que está na luta diária, criando sozinha, enfrentando dificuldade, tentando proteger os filhos em um ambiente que não ajuda, em uma realidade que exige mais do que ela tem. E tem mãe que luta por filhos que precisam de cuidado constante, que enfrentam limitações, diagnósticos, barreiras e dependem de você para tudo. Percebe isso? Não é uma dor só. São muitas realidades diferentes, mas todas com a mesma intensidade. E no meio de tudo isso, existe algo que muitas mães carregam em silêncio. E é exatamente isso que você precisa olhar agora. Existe um lugar dentro de você que ninguém vê. Um lugar onde você começa a se questionar. Você olha para tudo o que está acontecendo e, em algum momento, a pergunta vem: onde foi que eu errei? Você revisa decisões, palavras, momentos, tenta encontrar um ponto, uma falha, algo que explique o que seu filho está vivendo agora. E mesmo quando não encontra a resposta, a culpa continua. Porque ser mãe não é só cuidar, é se responsabilizar emocionalmente por tudo. Quando ele sofre, você sente. Quando ele se perde, você se culpa. Quando ele erra, você carrega. E isso vai pesando. Você tenta se manter firme por fora, tenta não demonstrar, tenta continuar, mas por dentro existe um cansaço que não é físico. É um cansaço de tentar sustentar algo que está além do seu alcance. E o mais difícil é que muitas vezes você não tem com quem dividir isso. Você guarda, você suporta, você continua. Mas escuta isso com atenção. Você não é responsável por tudo. Você não controla todas as escolhas. Você não determina todos os caminhos. E essa culpa que você carrega não veio de Deus. Porque Deus não te acusa. Ele te sustenta. Porque o que você está vivendo não é só uma dor. É uma batalha! É uma batalha. É uma batalha. Jesus entra onde eu não posso entrar. Alcança meu filho onde eu não posso chegar. Se ele se afastou do teu caminho, traz de volta, não deixa se perder. Se existe algo prendendo a mente dele, que não vem de ti, começa a quebrar. Se existe influência que tem afastado, afasta agora, faz se desligar. Eu posso não ver, mas o Senhor está indo. Eu posso não tocar, mas o Senhor já está movendo. Eu não vejo mais, o Senhor vê. Eu não alcanço mais, o Senhor vai. Onde minha voz não chega mais, tua presença alcança e refaz. Guarda meu filho por onde ele andar, mesmo quando eu não puder acompanhar. Se ele estiver em perigo agora,
e tudo aquilo que eu não posso fazer, eu coloco nas mãos de Deus. Deus, essa mãe está diante de ti agora, com o coração apertado e a mente sobrecarregada. Mas o Senhor vê tudo. O Senhor sabe onde esse filho está, sabe com quem ele anda, sabe o que ele está vivendo agora. Então entra, Deus. Entra onde ela não pode entrar, alcança onde ela não alcança. Se ele estiver perdido, traz de volta agora. Se estiver em caminhos errados, interrompe agora. Se existir influência maligna, quebra agora. Se existir vício, destrói agora. Se existir confusão, dissipa agora. Se existir rebeldia, derruba agora. Protege esse filho, guarda a mente dele, blinda o coração dele, livra de decisões que podem destruir o futuro. Se houver enfermidade, cura agora. Se houver perigo, livra agora. Se houver laços que prendem, rompe agora. Alcance esse filho, mesmo que ele resista, mesmo que ele rejeite, mesmo que ele esteja distante, o Senhor sabe como alcançar. Agora tira dessa mãe o peso, arranca o medo, quebra a culpa, porque essa batalha não está nas mãos dela, está nas tuas. E toda obra do inimigo, toda influência contrária, toda ação das trevas cai por terra agora. Em nome de Jesus. Deus, tem uma mãe ouvindo isso agora, tentando manter o controle por fora, mas por dentro já cansou. Porque quando o assunto é filho, não existe distância emocional. Mesmo quando ele está longe, você sente. Mesmo quando ele não fala, você percebe. E o que mais dói não é só o que ele está vivendo, é não conseguir fazer nada. Você tentou aconselhar, tentou proteger, tentou estar presente, mas chegou em um ponto em que você entendeu, não está mais nas suas mãos. E isso desmonta. Porque se fosse com você enfrentava. Mas quando é com quem você ama, parece que tudo foge do lugar. E no silêncio vem a pergunta:
Deus não te chamou pra carregar peso, Deus te chamou pra confiar. Existe algo acontecendo agora, mesmo que você não veja. Porque isso não é só preocupação. Existe uma batalha acontecendo, uma disputa silenciosa pela mente, pelas escolhas, pelo destino do seu filho. E você tentou lutar do seu jeito, mas agora Deus está te chamando para outro lugar. Não é sobre esforço, é sobre posição. Quando você ora, você alcança onde suas mãos não chegam. Quando você se levanta, o céu se move. Entra agora, Deus, onde ela não pode entrar. Alcança esse filho, onde ele estiver. Se existe influência errada, quebra agora. Se existe caminho errado, interrompe agora. Se existe vício, começa a desfazer. Guarda a mente dele, guarda o coração dele. Livra de decisões que ferem o futuro. Mesmo que ele não veja, mesmo que ele resista, o Senhor sabe alcançar. Toda força contrária perde espaço agora. Toda confusão cede agora. Toda seta lançada cai por terra. Porque existe uma mãe se posicionando. E quando uma mãe ora, o céu responde. Eu não vejo, mas o Senhor vê. Eu não alcanço, mas o Senhor vai. Onde minha voz não chega, tua presença alcança. Então agora, descansa. O que você não pode controlar, Deus já começou a mover. Você não está mais só preocupada, você está posicionada. Permanece só mais alguns segundos assim. Não sai desse momento como se fosse apenas mais um vídeo. O que foi liberado aqui não foi apenas emoção, foi posicionamento. Você não saiu daqui só mais aliviada, você saiu daqui mais alinhada. Percebe isso com calma. Você trouxe para Deus aquilo que estava te consumindo. Você colocou diante dele aquilo que você não consegue resolver. E isso muda o cenário. Talvez você ainda não veja nada diferente. Talvez o seu filho ainda esteja no mesmo lugar. Mas algo já começou. Porque quando uma mãe se levanta em intercessão, o céu responde. Agora guarda isso. Você não está mais lutando sozinha. Existe uma cobertura sobre esse filho. Existe um cuidado sendo liberado. Existe um mover acontecendo mesmo que você não veja.
Se isso falou com você, escreve o nome do seu filho e o seu pedido de oração. Coloca diante de Deus de forma intencional e declara dentro de você que ele pertence ao Senhor. E se essa ministração te fortaleceu, deixa o seu gostei. Se inscreve no canal. Isso faz com que outras mães encontrem esse mesmo caminho. Continua firme, continua crendo, continua intercedendo. Em nome de Jesus. Amém.